Pois é, o Bahia venceu o Grêmio por 2-0 fora de casa e para além do resultado, para além de uma grande atuação, tecnicamente falando, o que me deixou mais feliz com a atuação do tricolor foi que o Bahia se impôs. Mas se impôs do início ao fim. Colocou a bola no chão, jogou da maneira como esse time foi construído para jogar, sendo dominante com a posse da bola, sendo um time que ofereceu mais perigo ao Grêmio, que finalizou mais no gol, que arriscou mais chutes de fora da área, de dentro da área, que antes do gol já tinha colocado bola na trave, que já tinha obrigado o goleiro Kaique a trabalhar, ou seja, foi um Bahia que dessa vez chutou mais ao gol e que foi recompensado. Primeiro nesse gol aí que a gente ouviu na voz de Expedito Magrini, um golaço coletivo do Bahia, que começa com Gabriel Xavier, que passa por Everton Ribeiro, Jean Lucas, até o cruzamento de Everaldo na cabeça de Tassiano. E se no segundo tempo, o que era natural do Grêmio sair mais pro jogo, o Bahia também caiu um pouquinho ali de produção, o time manteve a eficiência, inclusive na bola parada, que é algo que o Bahia ainda precisa melhorar. Mas no cruzamento de Depena, gol que daqui a pouquinho você vai ouvir no Esporte Mais, Tassiano fez o segundo dele, fazendo valer pra caramba a lei do ex. Além disso, quando o Bahia precisou, teve em Marcos Felipe a certeza da segurança para manter o Grêmio zerado no placar. De cima a baixo, do início ao fim, uma partidaça do Bahia. E se você for falar que o Grêmio jogou com o time reserva, vá pra lá com esse argumento, porque não desmerece em nada o triunfo tricolor da maneira que foi, com uma atitude de time que agora engrena a terceira vitória seguida, que se consolida cada vez mais no grupo daqueles times que vão brigar por uma vaga na Libertadores, jogando como o Bahia foi concebido. Então, Tony Silva, 3 pontos mais do que merecidos para a equipe do Bahia. E aquele negócio, a gente fica feliz quando um time joga fora de casa também bem, né? Propondo, mostrando superioridade. Concordo contigo, sem essa de que o time é reserva, sem essa, pelo amor de Deus. O importante nisso tudo é você notar o quanto o futebol ele dá voltas, né? A gente tinha pouco tempo que estava falando de uma sequência negativa do Bahia. O Bahia chegou a ficar 7 jogos sem vencer. O Bahia chegou ontem a 3 jogos com triunfos. Gostou? Aí que eu não sou de falar essas coisas. Com triunfos positivos. Incontestáveis. Muito bem, Manuel Vicente. Tirou a palavra que eu queria falar e saiu. Muito obrigado. E aí você faz 9 pontos nessa sequência, dá um pulo legal. E hoje tem que torcer pelo Vitória, né? Ou não? Pode até dizer que não vai torcer, mas que vai estar de olho no resultado positivo claro do que rubro-negro, sim. vai, claro. Vai torcer pelo Vitória, o que é que custa? O torcedor do Vitória já torceu para o Bahia, pô. Que ajudaria o Vitória, por que não torcer hoje? Porque se o Cruzeiro vencer, passa. O Bahia volta para sexta e ninguém quer isso. 5º lugar, ó, G6. G6, gente, significa Libertadores. Libertadores significa, depois de alguns anos, voltar a disputar uma competição importantíssima. Mais importante do que Sul-Americana. Lógico, se vier a Sul-Americana também é bom. Mas já pensou você conseguir uma vaga direta pelo Campeonato Brasileiro na Libertadores? E aí vem a minha felicidade maior, sabe qual que é? É hoje você olhar para a ponta da tabela e ver 2 nordestinos virados na zorra. Perfeito, Tony. Dando as ordens. Fortaleza em 2º e o Bahia em 6º, em 5º, melhor dizendo. Torcendo para hoje o Vitória ganhar e continuar em 5º. E 2 times que estão mostrando o futebol. Agora eu quero ouvir o Fora Rogério, né? E o Bahia, depois que o Rogério pôde contar com o seu time titular, aquele que é considerado titular e que jogou ontem, o Bahia conseguiu ganhar 3 seguidas. Uma pela Copa do Brasil, obrigado, Paulo. Uma pela Copa do Brasil e 2 pelo Campeonato Brasileiro, importantíssimas. Por quê?
A primeira que ganhou pelo Campeonato Brasileiro contra o rival, que mesmo não sendo um time na prática à altura do Esporte Clube Bahia, é nas tradições, mas na prática o Bahia é superior ao Vitória, mas existe a rivalidade. E a outra lá dentro do Alfredo Jaconi contra a equipe do Grêmio, que é o Grêmio em qualquer lugar que ele possa atuar dentro do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. O Rogério daqui a pouco, Pedro, vai falar com relação ao seguinte: o gramado. Para ele o gramado do Alfredo Jaconi ajudou, mas o cara que não bota a bola para dentro do gol não, para ver se tem gramado certo para ajudar ou para prejudicar a equipe. Vamos começar a falar com o Rogério Ceni para refrescar a ideia do torcedor que não acompanhou a partida. O Bahia jogou de Marcos Felipe, Santiárias, Gabriel, Xavier, Canu e Luciano Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre, depois Iago Felipe, Everton Ribeiro, depois Depena e Cauli, depois Lúcio Rodrigues, Everaldo, depois Rafael Ratão e o técnico Rogério Ceni. E o Depena completou a sua 4ª assistência no Campeonato Brasileiro, 1 gol, 4 assistências dentro do Campeonato Brasileiro. É um jogador importante para o Esporte Clube Bahia, que quando entra e faz a diferença às vezes. Rogério Ceni fala sobre o jogo contra a equipe do Grêmio lá no Alfredo Jaconi. Jogamos bem, tivemos bom controle de jogo, acho que o gramado ajuda, né? Quando você tem bom gramado, a bola desliza fácil, isso facilita pra gente implantar o jeito que a gente joga, né? Eu acho que no primeiro tempo, controle absoluto do jogo, com um escorregão ou outro em que o Grêmio pôde chegar ao nosso gol, mas faltou um pouco mais de intensidade, girar a bola mais rápido. É raro você ter um primeiro tempo tão soberano sobre o Grêmio como foi esse. Então nós tínhamos que ter aproveitado mais, tínhamos que ter atacado mais. Tivemos oportunidade pela direita, pela esquerda, tocando bola de todas as maneiras. E nunca um tempo contra o Grêmio, que foi um primeiro tempo muito abaixo do Grêmio, nunca vai ser igual ao segundo tempo, isso é uma certeza. Então aí já vem 2 trocas no intervalo, depois foram trocas entrando, e aí sim, no segundo tempo dificultou um pouco mais o jogo pra gente. Nós também, Everton veio de uma semana onde ele treinou relativamente pouco, então eu já imaginava que ali no máximo no minuto 60 teria que tirá-lo, né? Acho que o Everaldo cansou um pouco, mas a gente conseguiu ainda, através do nosso estilo de jogo, chegar ao segundo gol, numa saída de passes bem trocada. Aí depois o Iago ajudou muito na dobra com o Juba, pra gente parar ao lado do Soteldo, que quando entra, né, assim como o Luiz Henrique no Botafogo, ele aqui tem muito bom contra 1. O Nunes também impressionou no 1 contra 1 lá no esquerdo, quando entrou. Eu botei o Tassiano justamente para ajudar o Arias naquele lado, né? Mas daí quando entrou o Soteldo, ficou dos dois lados, ficou difícil. Quando nós fizemos o 2-0, aí o Iago também entra para ajudar um pouco, que são as grandes jogadas que o Grêmio tem, normalmente essa bola, né, que é jogada para o lado, esse 1 contra 1 de jogadores diferenciados para chegar ao nosso gol. Mas eu acho que no primeiro tempo poderíamos ter feito um pouco mais, poderíamos ter feito mais um gol, poderíamos ter sido um pouco mais intensos no primeiro tempo. A troca de bola foi boa, mas numa velocidade, numa rotação abaixo do que eu gostaria. E no segundo tempo a gente passou alguns momentos mais delicados, o jogo se equilibrou bem mais no segundo tempo, mas mesmo assim tivemos a frieza, fizemos o segundo gol, tivemos uma chance claríssima para fazer o terceiro gol, acho que foi com o Iago, né? Foi com o Iago na segunda linha, onde ele entrou, né? Acertou o goleiro praticamente, porque em qualquer outro lugar seria gol, mas saímos daqui felizes pelo resultado de 2-0 e levando 3 pontos para casa. Bom, Pedro, daqui a pouco o Rogério vai falar sobre Tassiano, a lei do ex, e o jogador que não vinha atuando bem, essa é a realidade, não vinha atuando bem nos últimos jogos, voltou a boa performance, 2 gols e gols de cabeça contra a equipe do Grêmio, dentro do Alfredo Jaconi. E eu vi uma reportagem hoje lá do Rio Grande do Sul dizendo que Tassiano não era muito querido pela torcida do Grêmio. E esses gols tiveram sabor especial para Tassiano, que não quis comemorar em respeito à equipe do Grêmio. Daqui a pouco nós vamos falar com o Rogério, todo o noticiário do Esporte Clube Bahia e já a preparação para o jogo contra o Botafogo. Quero saber de você, Tony, o que é que você coloca assim como principal para o Bahia ter jogado, como jogou diante do Grêmio no sábado lá em Caxias do Sul? Mas a verdade, gente, é que o Bahia joga assim. O Bahia foi elogiado
por nós e por toda a imprensa brasileira, lembra disso? Te lembra disso? Não tem muito tempo isso. Inclusive o pessoal lá colocava o Bahia como um candidato fortíssimo ao título. Certo? Pronto. Aí o Bahia cai um pouquinho de produção, aí começam, que o Bahia tem um futebol pragma. O que é isso? Pragmático. Aí fala pragma, que é pra, né? Tem isso, pragma? Tem. É? Eu ouvi muitos podcasts. É um futebol pragma. Muito bem. Aí eu quero saber o que é o futebol pragmático. Aí o time cai de produção e isso acontece com todo mundo que disputa um campeonato com 38 rodadas com equipes complicadas, quando atuam fora de casa e dentro. Aí o time não presta mais, Rogério tem que ir embora, Rogério só pensa de uma forma, Rogério só muda as mesmas coisas, quando na realidade o que aconteceu foi uma queda de rendimento até de Cauli. Aí de repente o time volta a jogar do mesmo jeito que vinha jogando. Mas eu ainda acho que Cauli destoou no jogo contra o Grêmio, viu? Sim, exatamente. Esse aí, tecnicamente, de fato, um, individualmente, né? Continua mal. Continua mal, exatamente. E você insiste com ele por quê? Porque você sabe que ali tem um potencial, não é? Mas, bicho, pra mim não é nenhuma novidade. O que o Bahia vem mostrando, um futebol bom de se ver, com toque de bola e tudo mais. Ele voltou agora com 3 resultados. É porque tem gente que acha que quem é resultadista é ultrapassado. Mas quando vem o resultado, aí todo mundo volta, todo mundo é resultadista. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, Mané, que eu concordo com o Tony, o Bahia ontem voltou a ser, no sábado, voltou a ser aquele Bahia, né, do início ali do Brasileiro, com bons jogos e, claro, conquistando os resultados. Mas também, Rogério, quando a gente cobrou ele para ter uma variação tática, naquele momento em que o Bahia oscilava, era justamente também para buscar uma saída para aquele momento de oscilação? Era, e sempre tem um plano B, porque muitas vezes a equipe taticamente poderia não ir bem, e muitas vezes até com os mesmos jogadores que você está em campo, você muda a postura da equipe e passa para um plano B. Ontem, por exemplo, quando o Grêmio recorreu aos principais jogadores, daria a impressão, ou chegou a alguns momentos a dar a impressão, de que o Bahia se encolheu. Mas ali foi uma estratégia que o Rogério usou para poder pegar o Grêmio no contra-ataque, para poder buscar fazer o segundo gol. A mesma coisa aconteceu contra a equipe do Vitória. Quando o Vitória partia desesperado para poder buscar o empate, o Bahia aparentemente parecia que estava nas cordas, eis que surge o tal do contra-ataque e o Bahia terminou fazendo o segundo gol. Então, são jogadas que o Rogério tem trabalhado diferente daquelas que vinha utilizando, porque uma coisa é certa, Pedro, a maneira de jogar do Bahia passou a ficar manjada. Aí o Rogério tem que buscar um novo repertório. Bahia que hoje terminou liberando os jogadores, porque Rogério tem mais uma semana para trabalhar. A Copa do Brasil deve ser na semana que vem, vai ser na semana que vem, porque o sorteio vai acontecer amanhã às 15 horas, lá na sede da CBF, e o Bahia vai saber o seu adversário. Então ele tem mais uma semana cheia de trabalho, aproveitou para poder descansar o seu elenco no dia de hoje, e a partir de amanhã os trabalhos recomeçam. Quando a fase está boa, tudo dá certo. O Bahia aparentemente não perdeu nenhum jogador. Claro que isso vai depender da revisão médica que vai acontecer amanhã na reapresentação, mas aparentemente não perdeu e deve ganhar jogadores que estavam no departamento médico e já entraram numa fase de transição final, como por exemplo Rezende, que já está fazendo aquela transição final em campo. Outro jogador que já está fazendo a transição final no campo é o jogador Ademir, além do Acevedo, que entrou para a transição de campo na semana passada. Esse aí eu acho difícil que venha ficar à disposição, mas já é um alento para o torcedor do Bahia ter esse bom jogador, quem sabe lá para o final do mês, já à disposição do técnico Rogério Ceni. Também na reapresentação amanhã o departamento médico vai reavaliar Biel e Gilberto, que não viajaram, ficaram aqui em tratamento no departamento médico,
para ver se os jogadores podem reunir condições para estarem à disposição no jogo contra o Botafogo no domingo às 16 horas. Você está notando aí que o Bahia está jogando às 16, é porque houve um protesto do Bahia, que as partidas do Bahia às 18h30, 21h30, sábado e domingo, e o torcedor do Bahia nesse horário não podia prestigiar o time como ele gosta, já que a gente vive numa cidade violenta, com um transporte coletivo deficitário, e aí então o torcedor no domingo, às 16 horas, ele tem mais condições de prestigiar a sua equipe. Vamos continuar falando com o Rogério Ceni, que fala de Tassiano, que ontem foi escolhido como o melhor jogador em campo, e o comportamento do Bahia depois que o Grêmio mudou e botou os jogadores considerados titulares no segundo tempo. É a segunda. Eu gosto muito primeiro do Tassiano pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é no dia a dia, um jogador que hoje até está mais acostumado à função que ele está fazendo, mas durante o ano passado jogou pra gente por dentro, como no meio campo, como um tripé, como um segundo atacante, como aberto pela esquerda, vindo pra direita. Ele é um jogador que te oferece algumas alternativas. Eu sempre falo que ele não é um jogador, sabe, ele não é o Everton Ribeiro Armando, ele não é um cabeceador fora de série, mas é um bom cabeceador, então ele te oferece muita coisa em várias funções. É um coringa que te ajuda no meio, do lado, na frente, enfim. E sem bola é um jogador interessantíssimo. Sem bola no Tassiano, defensivo, a recomposição que ele faz, ele ajusta muita coisa errada que tem no time. Então, assim, pra mim ele é uma peça importante. E as trocas, eu acho que o Nunes, quando entra bem, aberto pela esquerda, né? No primeiro tempo, acho que o Grêmio não teve praticamente jogadas pelos lados. No segundo entra o Nunes, acho que com 15, mais ou menos, eu não tenho certeza, mas entra o Soteldo. Eu acho que é o que muda bastante o jogo, porque é onde você começa a ter esses jogadores que incomodam no 1 contra 1. No meio campo, acho que nós dominamos praticamente as ações, mas sofremos nessa... Você teve uma jogada ali, acho que 2 contra 4, o nosso Grêmio chega na cara do gol. Então, assim, o Grêmio melhorou muito pro segundo tempo, mas tivemos a cabeça no lugar, conseguimos fazer o segundo gol, que daí acalmou, deu tranquilidade pra gente trabalhar mais essa bola, gastar mais a equipe do Grêmio fisicamente. O Rogério Ceni já falou do jogo do próximo domingo contra o Botafogo, falou também do time, dos objetivos do time do Bahia nesse Campeonato Brasileiro, depois da entrada no G6, e vamos torcer para que essa entrada no G6 continue hoje, quando o Vitória tiver êxito e o Cruzeiro não alcançar o Bahia. Olha, o objetivo é a gente resgatar a grande parte do primeiro turno, onde nós estivemos entre os 6 melhores times do campeonato. Ficamos 4 ou 5 jogos, né, sem vencer no campeonato. Isso, para qualquer equipe, você vai sofrer. 2, 3 vitórias que você tenha muda o campeonato. Mas mais importante que isso, acho que fizemos bons jogos nesses últimos jogos. Acho que, e principalmente pelo espaçamento entre um jogo e outro, né? A gente tem uma recuperação física melhor para esses jogadores que atuam mais, né? Que é um time base, mais ou menos, que a gente utiliza, né? E o Botafogo vai ser um adversário... O Botafogo é muita força física, né? Muita transição. É um time que, se você não tiver muito atento, qualquer equipe no futebol brasileiro vai sofrer contra o Botafogo. Não é à toa que ocupa a posição na liderança do campeonato. Então, eu acho que hoje a gente teve um pouco mais de tempo para, não digo nem treinamento em si, porque esse time já está bem acostumado no que tem que fazer, mas o campo bom ajudou muito. Um dos melhores campos que nós jogamos com grama nos últimos tempos. E também o que ajudou bastante foi ter um tempo a mais de recuperação. Essa semana foi muito importante pra gente, para recuperar os jogadores. Eu acho que nós precisamos, mais uma ainda, né? Pra gente recuperar bem. E fisicamente é um jogo contra o Botafogo que será muito desgastante. E aí a gente já tem semana cheia com não sei quem, mas um adversário da Copa do Brasil na terça, quarta ou quinta-feira. Primeiro, mentalmente é necessário se recuperar, né? A folga logicamente que fisicamente você precisa descansar. Não adianta você querer, não adianta você achar que vai treinar todos os dias, o dia inteiro, que você vai melhorar. Muito pelo contrário, muitas vezes satura. Então, assim, é bom esse descanso mental primeiro, e depois a gente organiza o que a gente precisa. Nós já temos bastante material de trabalho contra o Botafogo, por 3 enfrentamentos que nós tivemos contra eles. É uma equipe que se reforçou bastante também agora, né, com alguns jogadores que chegaram. Vai ter um confronto onde a gente vai poder observar mais uma vez, que é contra o Palmeiras pela Copa Libertadores, né, e pra gente tentar. E mesmo assim não é fácil. Você pode saber como eles jogam, você pode entender. Uma coisa é você entender, saber o que tem que ser feito. Outra coisa é você conseguir executar com uma equipe tão boa que é o Botafogo.
Pedro, a assessoria do Bahia, não, o GE, que sempre faz levantamentos muito bons, terminou fazendo levantamento hoje, na sua edição de hoje, dizendo que essa é a terceira sequência que o Bahia passa sem tomar gols esse ano. Lembrando que o Bahia não tomou gol contra o Botafogo, não tomou gol contra o Vitória, não tomou gol contra o Grêmio. As outras sequências foi quando o Bahia não tomou gol contra o Jacobina, contra o Bahia de Feira e contra o Barcelona de Ilhéus. E a segunda sequência, quando o Bahia não tomou gol contra o Bragantino, ganhou de 1-0, ganhou de 2-0 do Criciúma e empatou em 0-0 com o CRB. Vamos torcer para que contra o Botafogo o Bahia amplie aí, saia de 3 aí dessa sequência para 4 jogos sem tomar gols, depois da volta de Arias, depois da volta de Canu, que teve a fratura no rosto, e Gabriel Xavier suspenso. A defesa do Bahia foi recomposta e o Bahia tem 6 jogos aí sem tomar gol. Esse Botafogo aí, ele vai vir todo desmantelado. Se a notícia já é boa. E todo trancado também. Não, desmantelado. O que eu falo Por que desmantelado? Porque só ontem ele perdeu 3 jogadores. Suspensos, verdade. Ele perdeu o Barbosa. Perdeu o Matheus Ponte E o Savarino. e Savarino. São jogadores importantes, porque o Damian tá lá. Eu quero ir embora, eu não quero. Parece que E além disso, tem aqueles machucados, né? Eduardo e por aí vai, né? Júnior Santos. Agora, mesmo assim, a gente vai buscar um time que poderia ser um time para pegar o Bahia. E é um time, olha só. John no gol. Sim. Continua, né? É o titular. O lateral direito eu não sei quem é que ele vai botar. Porque o Damian Soares não está sendo utilizado. Mas vem Bastos, Lucas Alter e Cuiabano. Você não perde né, muita coisa aí. Gregory, Marlon Freitas, Tietê, pode botar Tietê no meio. Luiz Henrique, Almada e Igor Jesus. Mesmo assim, é um time que tem uma e base o Bahia legal, conhece bem o Botafogo dos confrontos da Copa do Brasil, né? Botafogo tem um grupo bom, é daqueles times que é exemplo de Bahia, a exemplo de Fortaleza, Flamengo, Palmeiras. Quando você olha para o grupo dele, você vê um grupo que você sente firmeza, né?